E aí, pessoal, esse vídeo é a vez de relembrar os títulos do Palmeiras, né? O Palmeiras tem 3 Libertadores, né, até hoje. Ele foi o sétimo, não, sétimo clube brasileiro que ganhou a Libertadores, né? Primeiro foi o Santos, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, São Paulo, o Vasco e o Palmeiras é o sétimo clube brasileiro assim que conquistou a Libertadores, assim, clube diferente, né? A primeira conquista do Palmeiras foi em 1999, né? Na época da Parmalat. Luiz Felipe Scolari era o treinador do Palmeiras, né? O Palmeiras tinha um timaço naquela época, Paulo Nunes, Oséias, Evaí, né? Um grande time. E o Palmeiras esteve no grupo junto com o rival dele, o Corinthians, né? E os paraguaios, Cerro Porteño e Olímpia, né? O Palmeiras teve até algumas dificuldades no grupo, um grupo bem equilibrado, difícil, né? O Palmeiras teve alguns deslizes, né? Venceu o Corinthians, depois o coisa o outro jogo, empatou com o Olímpia, teve que ganhar do Cerro Porteño, tomou uma goleada, né, inclusive do Olímpia, teve que ganhar alguns jogos para se classificar no grupo, né, que se classificava três, né, na verdade, né. E o Palmeiras terminou em segundo, né, o Corinthians em primeiro, o Palmeiras em segundo e o Cerro Porteño em terceiro, né. Naquela época ainda tinha dois times, dois países se enfrentando no grupo, né? Dois de cada país, né, naquela época, né? Tipo, dois do Brasil e dois do Paraguai, por exemplo. Tinha o Palmeiras e o Corinthians, Cerro Porteño e Olímpia, os dois do Paraguai, né? E o Palmeiras avançou em segundo, né? E o Corinthians em primeiro, né? Aí o Palmeiras na chave, no sorteio, pegou, foi para as oitavas de final, né, da Libertadores, enfrentou o Vasco, né, que era o atual campeão da Libertadores na época, né? E o Palmeiras decidiu lá, né, em São Januário, no Rio de Janeiro, né? O primeiro jogo em São Paulo foi 1-1, né? Um jogo bem difícil, bem equilibrado, né? O Oséias empatou pro Palmeiras, o Vasco tinha saído na frente, né? O gol do Guilherme, né? E foi 1-1, né? Em São Paulo, no Parque Antártica, né? E o segundo lá no, em São Januário, o Palmeiras surpreendeu, né? Meteu uma goleada no Vasco, né? E o Vasco tava sem o Carlos Germano na época, né? E o Palmeiras ganhou de 4-2, destaque pro Paulo Nunes, né? O Oséias. Um grande time, né? Zinho naquela época, né? E o Palmeiras ganhou do Vasco lá dentro de São Januário, né? Eliminou o Vasco, né? Que era o atual campeão na época, né? E o Palmeiras avançou para as quartas de final, né? Aí nas quartas de final o Palmeiras enfrentou o rival dele, né? Em São Paulo, o Corinthians, né? E o Corinthians também tinha um grande time na época, né? Tinha sido campeão brasileiro, né? 98, 99, né? E foi um grande páreo assim pro Palmeiras, né? O clássico, a rivalidade ainda com o Corinthians, né? Das maiores do país e do mundo, né? E o primeiro jogo, o Corinthians. Na verdade, o Palmeiras venceu o primeiro jogo, né, por 2-0. Né, foi os dois jogos no Morumbi naquela época, né? Os clássicos eram no Morumbi na época, né? O Palmeiras venceu por 2-0. Autoridade ao Corinthians, Osé foi o destaque, né? Paulo Nunes. E o segundo jogo o Corinthians devolveu, né? A derrota, né? Por 2-0, né? Ricardinho, Marcelinho também foi os destaques de Ney, né? Do Corinthians, né, naquela época, né? E o jogo foi pros pênaltis, né? 2-0 pro Palmeiras no primeiro jogo e 2-0 pro Corinthians no segundo. Na decisão dos pênaltis o Marcos brilhou, né? Pelo Palmeiras, pegou a cobrança do Diney, o Vampeta perdeu o pênalti também, né? E o Palmeiras ganhou de 4-2, né? Eliminou o Corinthians da Libertadores 99, que era um dos favoritos também na época, o Corinthians, né? E o Palmeiras avançou, né? De fase, né? Eliminou o Vasco, Corinthians e passou, enfrentou o River Plate, né, na semifinal, outro jogo duríssimo, difícil. O River Plate também era a grande base da seleção argentina, né? Um timaço, poderosíssimo River Plate, né? Tinha ganhado a Libertadores de 96, né, o River, né, naquela ocasião, né? E o River tinha o Aimar, tinha o Sorin ainda na época, né? Galhardo, né, que era treinador do River Plate uns tempos atrás, né? O primeiro jogo lá no Monumental de Nunes, o Palmeiras perdeu de 1-0, né? Bate, rebate, bate na trave, pega o rebote e gol do River Plate, né? Quase no segundo tempo, né? Foi um jogo que o Marcos salvou o Palmeiras diversas vezes também, né? Fez várias defesas difíceis, né? E o Palmeiras conseguiu ainda, né? Pelo menos segurar a derrota de um gol de diferença, né?
para levar para São Paulo, né, pro Parque Antártica, precisando de 2 gols de diferença, né, para ir para a final, né? E o Palmeiras, no destaque do Alex, que jogou muita bola no segundo jogo, sabe, um timaço, sabe, o Paulo Nunes, o Evaí. Nossa, o Palmeiras massacrou o River Plate, né? Com um show de autonomia do Alex, né? Foi uma das maiores partidas dele com a camisa do Palmeiras, né? E o Palmeiras ganhou de 3-0 do River Plate, né? Sem precisar de pênalti nem nada. E o Palmeiras avançou, né? Para a grande final da Libertadores, né? Aí o Palmeiras teve pela frente os colombianos, né? Do Deportivo Cali, né? E o primeiro jogo foi lá na Colômbia, em Cali, né? E o Palmeiras perdeu de 1-0, né? Do Montanha de cabeça, né? Também o Marcos também segurou também a pressão deles, fez umas defesas difíceis, né? E o Palmeiras mais uma vez voltou para o Brasil com uma derrota de 1 gol para tentar reverter, né? E ganhar o título inédito, né? Naquela época da Libertadores, né? E foi uma guerra, foi uma batalha. O segundo jogo em São Paulo, no Parque Antártica. O Caicai do Deportivo Cali, eles fazendo cera, amarrando o jogo, né? E o Palmeiras não conseguia, né, articular e teve um pênalti pro Palmeiras, o Evaí fez. Aí depois teve um pênalti pro Deportivo Cali, eles empataram, né? E foi 1-1 e no segundo tempo foi um Deus nos acuda, né? Um drama pro Palmeiras precisando de um golzinho para levar, né? Pros pênaltis, né? E esse gol saiu, né? Com o Oséias, né? O Oséias fez 2-1 pro Palmeiras, né? No sufoco, né? O Caicai do Deportivo Cali. E o jogo foi pros pênaltis, né? O Zinho perdeu um pênalti. Depois dois chutes na trave do Deportivo Cali e um para fora, né? Que deu o título pro Palmeiras, né? O Zapata, né? Ele chutou para fora, né? E o Palmeiras foi campeão da Libertadores, né? Pela primeira vez na história, né? Marcos vibrou tanto, né? Foi um, foi um dos títulos mais suados, assim, da história que eu já vi, né? Do futebol, né? Esse título, a primeira Libertadores do Palmeiras, né? Foi em 1999, né? Depois, o Palmeiras foi campeão, foi o sétimo clube brasileiro ganhando a Libertadores, né? Clubes diferentes, assim, né? Do Brasil, né? E o Palmeiras finalmente conseguiu o seu tão sonhado título, né, da Libertadores, né? Então, foi um título muito comemorado até hoje, né? A torcida lembra com carinho desse time, né? Aí depois o Palmeiras foi voltar a ganhar a Libertadores 21 anos depois, né? Lá para 2020, né? Muito tempo, né? E o Palmeiras foi bicampeão da Libertadores, entrou no grupo B, né? Ao lado do Guarani do Paraguai, Bolívar da Bolívia e o Tigre da Argentina. O Palmeiras não teve dificuldade nenhuma, né, de avançar, né? Ficou em primeiro do grupo, né? E o Palmeiras avançou para as oitavas, invicto ainda, né? Daquela Libertadores, né? Em 2020. Destaque também para o Abel Ferreira, que estava começando, né? A trabalhar no Palmeiras, é o português, né? Boa parte daquela competição, né? Uma parte era o Luxemburgo, depois veio o Abel, né? Assumiu o Palmeiras. E o Palmeiras tinha o Vinha, né? Que era grande destaque, né? Era um conjunto, né? Rony, atacante, né? Esse time do Palmeiras era bem compactado assim, né? Um time muito raçudo, né? Brigador, né? E o Palmeiras enfrentou o Delfim, né? Do Equador, né? Nas oitavas de final. Também não teve dificuldade, ganhou os dois jogos, 3-1, 5-0, né? E o Palmeiras avançou, né? Para as quartas de final. Enfrentou o Libertad do Paraguai, né? O primeiro jogo foi 1-1 em Assunção. O Palmeiras segurou bem a pressão deles. Depois meteu 3-0 com autonomia no Libertad, né? Em São Paulo, na Arena do Palmeiras, né? Já era o estádio novo, né? E o Palmeiras, assim, foi avançando de fase tranquilo, assim, né? Um dos favoritos para ganhar o título, né? Quebrar esse jejum, né? De 22 anos sem ganhar Libertadores, né? Aí o Palmeiras enfrentou uma pedreira, né? O River Plate, né? Primeiro jogo lá, foi lá na Argentina, em Avejaneda. Não foi no Montado de Nunes, né? O Palmeiras meteu 3-0 no River Plate. Também destaque pro Rony, né? O Rony jogou muita bola também naquele Libertadores, né? Grande destaque. Luiz Adriano também, né? Jogou muita bola, né? E o time do Palmeiras, né? Era bem arrumadinho, assim, justadinho do Abel Ferreira, né? Meteu 3-0 lá na Argentina, mas tomou um sufoco em São Paulo, viu? Na Arena, viu? O Palmeiras com a vantagem, né? Praticamente na final, mas o River Plate ainda ganhou de 2-0, né? E por pouco não teve um punch pro River Plate.
Por pouco o River Plate não complica ainda mais aquele jogo, né? Primeiro jogo 3x0 pro Palmeiras e o segundo 2x0 pro River Plate em São Paulo, né? E, e o Palmeiras no saldo de gol avançou pra final, um sufoco, né? Que o Vinha até comemorou na hora, né? Que sufoco foi que o Palmeiras levou, o jogador expulso também, né? O Palmeiras também teve 2 jogadores a menos, né? E acabou segurando o River, né? E o River foi um jogo duríssimo, mas o Palmeiras, né, conseguiu voltar a chegar na final da Libertadores, né? Depois de 21 anos até então na época, né? E o Palmeiras teve uma final brasileira, né? Um clássico paulista, né? Na final contra o Santos, o rival Santos, né? Que foi no Maracanã, no Rio de Janeiro, né? Um jogo só, uma final única, né? E foi um jogo bem equilibrado também, com pouca chance de gol. O forte calor também, né? No Rio de Janeiro também contribuiu muito, né? Que esse jogo foi no começo de 2021, na verdade, né? Em janeiro, né? Daquele ano, né? Porque por causa da pandemia, né? A Libertadores ficou muito tempo parada, né? Entendeu? Assim, ela é disputada o ano inteiro, mas por problemas da pandemia teve vários meses sem ter, né, a competição, né? Aí a final só foi em janeiro de 2021, né? A final Clássico Paulista, a final brasileira, né? Palmeiras e Santos. E o Palmeiras, né, segurou o Santos, criou alguma chance de gol. Um jogo muito amarrado, né? Sem poucas chances, né? Aí no final do jogo o Breno Lopes, né? Fez o gol de cabeça, cruzamento do Rony, o Breno Lopes de cabeça. Garantiu a segunda Libertadores da história do Palmeiras, né? E o Palmeiras comemorou, né, pra caramba no Maracanã, mesmo com o estádio vazio, assim, porque por causa da pandemia, né, alguns torcedores ainda foram, né, do Santos, do Palmeiras naquela época, né. Aí o Palmeiras faturou a segunda Libertadores, né, quebrando um jejum, né, de 22 anos, né, sem ganhar esse título, né. Aí 2021 veio o tricampeonato, né, do Palmeiras, né. O Palmeiras tem muita história, assim, Libertadores, né. O Palmeiras foi pro grupo A, né, ao lado do Defensa e Justiça da Argentina, Independiente Del Valle do Equador e Universitário do Peru. Também o Palmeiras não teve dificuldade de avançar, né, na Libertadores, né, ficou em primeiro do grupo, só teve uma derrota, né, que foi pro Defensa e Justiça, né, mas aí perdeu na hora que podia perder mesmo, né, mas só perdeu a invencibilidade, né, e o Palmeiras naquela época tava invicto também, né, vários jogos sem perder fora de casa, né, que foi quebrada em 2022 com o Atlético Paranaense, né. Mas assim, o Palmeiras, time muito raçudo fora, né, de São Paulo, assim, né. E o Palmeiras avançou, né, para as oitavas de final, né, da Libertadores 2021, eliminou a Universidade Católica do Chile, né, também não teve dificuldade, ganhou os dois jogos, né, de 1-0, em Santiago, no Chile, e na Arena do Palmeiras em São Paulo, né. Aí o Palmeiras avançou, né, e depois o Palmeiras só pegou clássicos, né, brasileiros, né, naquela Libertadores, né. Logo 3 confrontos de uma vez, né? Nas quartas de final enfrentou o seu grande rival, assim, grande carrasco em Libertadores, que é o São Paulo, né? O Palmeiras nunca tinha vencido o São Paulo em mata-mata de Libertadores, nunca tinha eliminado o São Paulo, né? E esse tabu finalmente conseguiu ser quebrado, né, pelo Palmeiras, né? O primeiro jogo no Morumbi foi muito equilibrado, muito difícil, 1-1, sabe? O Palmeiras também teve muita garra. O Rafael Veiga também estava jogando muita bola naquela Libertadores também, sabe? Um time mantendo quase a mesma base de 2020, né? E o Palmeiras, né? Eliminou o São Paulo com autonomia, né? 3-0. O São Paulo também perdeu o gol também, né? Com o Pablo, né? Mas o Palmeiras, o Dudu, companhia, né? O Dudu também jogou muita bola também naquele dia. O Palmeiras massacrou o São Paulo, né? 3-0 e avançou, né? Para a semifinal da Libertadores 2021, né? Quebrou esse tabu, né, que incomodava o clube, né, contra o São Paulo, né. Aí na semifinal, outro gigante brasileiro, né, que o Palmeiras enfrentou também, o Atlético Mineiro, né, que havia ganhado em 2013, né. O Atlético Mineiro, um grande time também com o Hulk, né, foi campeão brasileiro, inclusive, naquele ano, né, 2021, né. E o Palmeiras tem um jogo bem equilibrado com o Atlético, bem difícil, foi 0-0 na Arena do Palmeiras em São Paulo, que o Hulk até perdeu um pênalti, né. E o segundo foi 1-1 lá no Mineirão em Belo Horizonte, na época tinha o gol fora, né? E por causa desse gol, o Palmeiras avançou para a final, né? O Rony foi o destaque, né? Também nos contra-ataques, né? Rafael Veiga, né? E o Palmeiras foi para a final da Libertadores contra o outro brasileiro, né? Outro gigante, o Flamengo, mais uma final brasileira, né? E a segunda que o Palmeiras disputa, assim, finais brasileiras, segundo ano consecutivo ali, né?
E o Palmeiras teve pela frente o seu grande rival, assim, nos últimos anos. Os dois sempre estão dominando, né? O futebol brasileiro, né? O Flamengo, né? E o Palmeiras e Flamengo foi um jogo só, né? Uma final única, né? E foi lá em Montevidéu, no Uruguai, né? Uma grande final, um grande jogo, espetacular, sabe? O Palmeiras saiu na frente ainda, né? O Rafael Veiga, ainda no comecinho do jogo, né? Nos primeiros 15 minutos, o Rafael Veiga fez 1 a 0 pro Palmeiras. O Palmeiras segurando o Flamengo, segurando a pressão. Aí no segundo tempo o Flamengo empatou, né, com o Gabriel, né, o Gabigol, né? E o jogo terminou 1 a 1, bem equilibrado o segundo tempo, né? Aí o jogo foi para prorrogação. Eu imaginava que ia pros pênaltis essa final, né? E um jogo muito emocionante, chance dos dois lados, o Palmeiras criando uma chance, o Flamengo também criando, né? Um jogo muito agradável assim de se ver, duas grandes equipes, né? Do futebol brasileiro, né? Dois timaços, né? E o Palmeiras, graças à falha, né, incrível do Andreas Pereira, né, volante do Flamengo, perdeu o tempo da bola e o Davidson tomou a bola dele, avançou e fez o segundo gol do Palmeiras, né? Deu o título da Libertadores pro Palmeiras, o tri da Libertadores pro Clube Paulista, né? E o Flamengo amagou o vice e o Palmeiras comemorou mais uma Libertadores, né? A sua terceira conquista, né? Uma coisa espetacular, o Palmeiras conquistando 3 Libertadores. Há muito tempo que o Palmeiras sonhava tanto com esses títulos, né? E o Palmeiras conseguiu ser tricampeão, mais um clube brasileiro sendo tri, né? Sendo o quarto, né? Brasileiro sendo tricampeão, né? E o Palmeiras, né? Chegou em outras 3 finais, né? O Palmeiras ao lado do São Paulo que mais chegou em finais, assim, entre os clubes brasileiros, né? As outras 3 finais que o Palmeiras chegou, o Palmeiras foi o primeiro clube brasileiro, né? A chegar na final da Libertadores, né? Perdeu em 1961 pro Peñarol, né, do Uruguai, né? O Peñarol era forte naquela época também, né? O Palmeiras também tinha um grande time também, Ademir da Guia, né? Mas infelizmente não conseguiu esse título, né? Seria histórico também, né? Pra academia, né? Aí depois o Palmeiras chegou em outra final também na década de 60, né? Em 1968 o Palmeiras fez a final com o Estudiantes, né, da Argentina. Estudiantes tricampeão, né, tetracampeão, né? E o Palmeiras não conseguiu superar eles. Perdeu o primeiro jogo na Argentina, depois ganhou no Brasil, né? 3 a 1 no Pacaembu, mas no jogo de desempate perdeu, né? 2 a 0, né? Em campo neutro, né? E o Palmeiras amargou o vice, né? Aí só em 99 o Palmeiras conseguiu voltar na final e ganhar a Libertadores. Aí em 2000 o Palmeiras chegou em outra final, né? Contra o Boca Juniors, né? Já era o mesmo time do bom e barato do Filipão, né? Na época, né? O Palmeiras eliminou o Corinthians na semifinal, né? Fez a final com o Boca Juniors. Mas o Palmeiras acabou perdendo nos pênaltis, né? Empatou na Argentina, né? 2 a 2. Empatou no Morumbi, em São Paulo, né? Foi 0 a 0. Tinha o Riquelme já na época, o Boca Juniors, o Palermo, né? E o Palmeiras reclama até hoje também, né? Porque teve um pênalti que o juiz não deu, né? E o Palmeiras amargou o vice, né? Em 2000, né? Então o Palmeiras tem 3 Libertadores e 3 vice, né? Um desempenho bem equilibrado, assim, em finais, né? Mas o Palmeiras é um clube muito gigante, assim, tem uma história muito incrível na Libertadores. É o clube brasileiro que mais disputou a Libertadores, né, até hoje, né? E sempre tá disputando, já vai pro 8º ano seguido, né? Disputando, né? 2023 é um dos favoritos, né? Tem tudo pra brigar por esse título de novo, né? Um grande clube, sabe? O Palmeiras vem sendo um grande protagonista, assim, nos últimos anos, né? No futebol brasileiro. O Mundial o Palmeiras acabou perdendo pro Chelsea, né? Na prorrogação, né? Por pouco o Palmeiras não teria uma sorte melhor, né? Com o Chelsea, né? Depois do título da Libertadores 2021, né? E assim, o Palmeiras mantendo essa pegada é um dos favoritos a ganhar sempre Libertadores, né? Logo, logo ele pode ser tetra, pode ser penta, né? Igual o Flamengo que você fala também, entendeu? Eles têm potencial de ganhar várias Libertadores. Aí esse registro, esse vídeo vai pra torcida do Palmeiras, né? Da Libertadores, né? Tenho um nome carinho pelo Palmeiras também, um clube muito gigante, muita história, né? E merece sempre estar lá em cima, né? Brigando por títulos. Então vai meu grande abraço à nação alviverde, né? Torcida enorme do Palmeiras, né? Em São Paulo, né? No estado de São Paulo, no Brasil inteiro, né? Qualquer lugar do Brasil que você ande tem torcida do Palmeiras, né? A torcida do Palmeiras é espetacular, né? E vai meu abraço, viu? A torcida do Palmeiras, o atual campeão brasileiro também, né? E desejo um ano, melhor, um ano muito bom pro Palmeiras, tá bom? Um abraço, pessoal. Tudo de bom.